Vamos lá, você está pronto? Salmo 104, 19 diz assim, falando sobre Deus. Ele fez a lua para marcar as estações. Diga comigo, estações. E o sol mesmo sabe quando se deve se pôr. Eclesiastes 3:1. Há um tempo para todas as coisas e uma estação. Diga novamente, estação. Para cada propósito debaixo do céu. E ainda Salmo 74:17. Foste tu que estabeleceste todos os limites da terra, e tu fizestes o verão e o inverno. Tu fizestes o verão e o inverno. O tema da minha mensagem de hoje é as estações de Deus. As estações de Deus. Vamos orar mais uma vez? Se você puder fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração, como um sinal que seu coração está aberto para a palavra de Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que hoje nós possamos ter nesse lugar encontros verdadeiros e transformadores contigo. Pai, a tua palavra, ela nunca volta vazia. E a minha oração é que a palavra que hoje vai ser lançada assim como uma semente, ela encontre corações como solos férteis, que germine, que dê frutos e que a sua palavra não volte vazia, mas cumpra o seu desígnio, o seu propósito na vida de cada pessoa que está aqui sentado nesse auditório hoje. Eu oro, Pai, que seja uma palavra não apenas com ilustrações, não apenas com uma sabedoria humana, mas que seja uma palavra cheia do poder de Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a sua palavra lançada nesse lugar hoje, ela possa cumprir a sua vontade na vida de cada um de nós. Faz a tua vontade, Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar e nas nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você crer, você diz um amém. Amém. Estações, queridos. Assim como Deus, Ele criou as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas com uma função, com um propósito, também na nossa vida. Nós passamos por diferentes épocas, diferentes estações, mas também cada uma delas com um propósito designado pelo Senhor. Amém? E queridos, desde a criação, Deus em toda a sua sabedoria, toda, o seu, como eu posso dizer, o seu esplendor, sabe, sobre todas as coisas, Deus, Ele determinou que as 4 estações, elas seriam necessárias para que pudesse haver vida na Terra, amém? Você deve lembrar das suas aulas de geografia. Ao criar o céu e a terra, Deus, Ele colocou os astros, o sol, a lua, para marcar e determinar as estações. E com certeza você lembra daquela sua professora de geografia, que ela falava para você, existe um movimento que a Terra faz que se chama translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, que dura um tempo exato de 365 dias e 6 horas, viu como você lembra? E que ao terminar desse tempo, desse ciclo, desse 1 ano, todas as 4 estações, elas são determinadas. Você lembra disso? Amém? Quando a Terra, então, ela está fazendo aquele movimento e ela está mais próxima do Sol, significa que é tempo de verão. Quando ela faz aquele movimento e ela está mais longe do Sol, significa que é tempo de inverno. Aqui em Lages parece que faz tempo, né? Estamos longe do Sol. Mas as estações, queridos, são necessárias. E é incrível como Deus, Ele projetou o universo. Tudo colocado no seu devido lugar, no seu devido tempo, para que a vida, ela aconteça. E assim, como Deus determinou no planeta Terra que as 4 estações são necessárias, também são necessárias, queridos, as estações de Deus na nossa vida, para que os frutos do Senhor se desenvolvam em cada um de nós. Amém? E geralmente, nós focamos muito nas estações da nossa vida onde há frutos, sim ou não? Nós gostamos de ver os frutos, e isso é natural, porque o próprio Deus, Ele nos chamou e nos designou para que a nossa vida, ela dê frutos. Olha as palavras de Jesus, João 15:16. Jesus, Ele fala, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Queridos, para a gente começar, só para aquecer, deixa eu declarar uma coisa de Deus sobre você. Deus não sonhou com a sua vida para você ser alguém infrutífero.
Amém? Deus, Ele criou você para ser uma pessoa frutífera, cheio de frutos de Deus na sua vida. Amém? Queridos, tudo que Deus criou tem um propósito. Toda a criação, desde o menor dos animais até o maior deles, todos eles têm o seu propósito, a sua função e o seu valor. E foi criado por Deus para ser frutífero. E você acha que logo na tua vida Deus mudou de ideia? Não. Deus, querido, chamou cada um de nós como filhos e filhos amados para que possamos ter uma vida frutífera e que a nossa vida traga honra e glória ao nosso Criador. Amém? Deus não cria nada sem propósito. E nós gostamos muito dos frutos, mas nem sempre estamos dispostos a passar pelas estações de Deus para que esses frutos eles possam surgir na nossa vida. E hoje, queridos, nessa mensagem, eu gostaria de discorrer através das 4 estações do ano e também através do ciclo da videira, te mostrar que assim como na videira e nas 4 estações do ano, elas são necessárias para que aquela árvore ela produza o fruto dela, assim também as estações de Deus são necessárias na minha e na sua vida, para que nós possamos produzir fruto e fruto que permaneça. Amém? Diga comigo, videira. Olha só essa imagem aqui, queridos, a videira. Existem plantas que dependem totalmente das 4 estações do ano para que o ciclo de vida dela seja completo e ela dê o seu fruto. E um exemplo clássico disso é a videira, né? A videira é essa árvore que produz a uva. A videira, queridos, ela precisa do ciclo completo das estações para crescer bem, para frutificar, para se manter vital, né, ao longo dos anos, para manter a sua vitalidade. Porém, queridos, é importante lembrar, a videira, ela não produz fruto o ano inteiro. Sim ou não? Tem determinadas estações que ela produz as suas uvas. Mas para que isso aconteça, ela precisa passar pelas 4 estações. Da mesma forma que nós passamos por diferentes fases. Fases boas, fases não tão boas, fases de alegria, fases de tristeza, mas todas elas são permitidas por Deus para que possamos amadurecer e estarmos prontos a produzir o nosso fruto. Amém? Assim também é conosco. E, queridos, se tentarmos pular estações de Deus na nossa vida, pular fases, pular o tempo de Deus, nós não estaremos preparados para suportar o peso dos frutos. Deixa eu te contar, o fruto é bom, mas o fruto pesa. Se não estivermos estrutura emocional, espiritual, mental, para suportar, queridos, o peso dos frutos na nossa vida, aquilo que era para ser uma bênção acaba nos destruindo. E Deus, Ele não quer isso, amém? Ele quer que sejamos uma videira forte, uma videira que sustenta os frutos dele na nossa vida. Então, nessa noite, nós vamos fazer uma jornada pelas 4 estações do ano. E eu encorajo você a você estar conectado com o Espírito Santo e dizer para ele, Espírito Santo, qual estação da minha vida, qual estação de Deus eu me encontro hoje? E mais do que isso, o que o Senhor quer fazer na minha vida, me ensinar, provocar em mim durante essa estação. Amém? Vamos lá, quem está pronto? Vamos começar pela primeira delas, outono. Diga comigo, outono. Outono. Queridos, o outono é aquela estação do ano, falando das plantas naturais, onde as árvores elas começam a fazer o quê? Perder as suas folhas. É aquela estação que começa a mudar. Aquilo que antes era frutífero agora não está mais, e aquelas folhas que uma vez estavam verdes, estavam fortes, elas começam a mudar a sua coloração, começam a ficar amarronzadas e elas começam a cair, começam a se soltar. Mostra que existe uma mudança que está chegando. Em Isaías 43, 18 e 19, Deus fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Queridos, para que o novo de Deus venha sobre nós, é necessário que aquilo que é velho, que aquilo que não faz parte do que Ele tem para a nossa vida, possa sair. Quantos aqui você crê que existe novo de Deus para você? Para que o novo de Deus venha, você precisa deixar com que o velho, aquilo que não faz mais parte do que Deus decretou para você, fique ocupando espaço dentro do seu coração. Na nossa videira, é nessa estação, no outono, que as folhas dela começam a cair.
E os outonos, queridos, na nossa vida também são necessários. O outono, na nossa vida com Deus, é quando Deus ele começa a mudar as coisas de lugar. Quando o velho precisa sair para que o novo chegue. É quando muitas vezes Deus ele nos coloca em lugares de espera. Em um lugar de a gente se aquietar. Em um lugar de apenas estarmos ali, quietos, na presença de Deus. Para que Ele comece então a remover, a tirar qualquer coisa que esteja atrapalhando do fruto dele chegar na nossa vida. Amém? Outonos de Deus, fases de mudança, fases de Deus ele começar a mexer na nossa vida. Então, o que esperar do outono? No outono, tá ali? Show! No outono, muitas vezes acontece o tempo de espera. Diga comigo, tempo de espera. Nós vivemos hoje numa geração que ela não gosta de esperar. Sim ou não? Hoje, querido, você vai a um restaurante, a um supermercado, a um cinema, a uma farmácia, a um banco, e o que você mais tem pavor é de esperar numa fila de espera. Nós não gostamos de esperar. Nós queremos as coisas tudo para ontem, porque nós não queremos perder tempo. Mas sabe uma coisa que eu descubro? Tempos de espera com Deus nos fazem ganhar tempo. Tempos de espera com Deus não é perder tempo, pelo contrário, nós ganhamos tempo. Em Isaías 55, 8, 9 diz, Deus fala conosco, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim, como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os pensamentos, os caminhos, o tempo de Deus nem sempre é igual ao nosso. Você já teve a experiência de colher um fruto numa árvore e quando você vai lá dar aquela mordida, aquele fruto está verde e não está maduro? Você perdeu tempo e também perdeu o fruto. Porque, querido, todas as coisas na nossa vida que nós tentamos acelerar os tempos de Deus, além de perdermos tempo, também perderemos o fruto. Porque nós precisamos, querido, de tempo para que Deus nos amadureça, para que estejamos prontos para os frutos dele na nossa vida. Assim acontece com a videira. Se ela não passar pelo outono, ela não vai estar pronta para a estação dos seus frutos. Tempos de espera são necessários para nos amadurecer e nos preparar para aquilo que está por vir. Você não acredita? Pergunta para Davi. Você se lembra? Quando Davi ele foi ungido, escolhido pelo profeta Samuel para ser o rei da nação de Israel, o que acontece com Davi no outro dia? Ele já vai para o palácio? Ele volta para o campo. Ele volta para suas ovelhas. Você não acredita ainda? Pergunte para José. O que acontece com José depois que ele tem um sonho de Deus, que ele seria um governador de uma grande terra, de uma grande nação do Egito, o que acontece no outro dia após ele ter esse sonho? Ele é traído pelos seus irmãos, vendido ao Egito como um escravo, e ele começa a servir na casa de um homem chamado Potifar. Queridos, as promessas de Deus para nós, às vezes elas não acontecem de um dia para o outro. Existem os tempos de espera, tempos de amadurecimento de Deus na nossa vida. Talvez você está aqui hoje e você tenha promessas, coisas que Deus ele falou para você, que você crê de todo o seu coração, mas ainda não aconteceram, ainda não se cumpriram. Deixa eu encorajar você nessa noite. Queridos, não somos preparados e amadurecidos dentro do palácio. Nós somos preparados lá no campo. Não somos preparados, não amadurecemos numa posição de governo. Nós amadurecemos quando estamos servindo aos outros. Amém? Tempos de espera de Deus, os outonos de Deus, são necessários para nos ensinar a esperar, a nos preparar quando aparentemente não vemos nada acontecer. Mas não é porque nós não vemos nada acontecer que Deus não está trabalhando dentro de nós. Quem pode dizer um amém? Amém? Tempos de espera. Outra coisa que acontece no outono é um tempo de Deus de retirar aquilo que atrapalha. Árvores, queridos, as árvores naturais, elas não lutam para segurar as suas folhas quando chega o outono. Elas não ficam ali, não quero perder minhas folhas. Não. Quando chega o outono, o que acontece naturalmente com a árvore?
as folhas caem, ela solta. Ela sabe que é necessário soltar para que o novo possa vir. Tempos, queridos, de outono na nossa vida nos ensinam a entregar para Deus aquilo que já não serve mais. Aquilo que Deus está nos pedindo, que está impedindo o nosso crescimento. O outono é tempo de você deixar Deus ser Deus na sua vida. É tempo de você largar, de você abrir as suas mãos e realmente entregar a sua vida de fato ao Senhor. Deixar de verdade Ele governar a sua vida e os seus caminhos. Salmo 37:5, eu amo esse salmo. Foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei, sabia? Quando eu comecei a ler a minha Bíblia. E ele diz assim, tá aqui? Olha que precioso esse verso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Vamos repetir juntos? Diga, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Esse versículo, ele fala de fazermos uma verdadeira entrega ao Senhor. Gente, nós jamais vamos produzir os frutos que Deus tem para nós, enquanto não aprendermos a entregar o nosso caminho ao Senhor. Caminho fala de destino, fala de decisões, fala de futuro. Queridos, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você diz, Deus, eu entrego o meu destino nas tuas mãos. Eu entrego o meu dia de amanhã para que você me conduza para o centro da sua vontade. Agora, queridos, deixa eu te perguntar aqui. Seja sincero consigo mesmo. Quem está no controle dos seus caminhos? É você ou é o Senhor? As nossas escolhas dizem muito isso. Mas sabe uma coisa que eu aprendi nesses anos de vida com Deus? Tudo que estiver atrapalhando o que Deus tem para a minha vida, ou o que estiver tomando o primeiro lugar que só pertence ao Senhor no meu coração, Deus vai remover. Mas isso, queridos, é para quem de verdade, de fato, entregou a sua vida para Deus, amém? Deus, ele só vai cumprir os desígnios dele na vida de alguém que permitiu. Deus, ele nunca vai impor algo por você, em você. Mas a partir do momento que você escolhe abrir o seu coração e de fato viver o Salmo 37:5, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, Deus, ele vai começar a remover, a tirar tudo aquilo que está impedindo os frutos de virem na sua vida. Amém? Então, algumas vezes, Deus, ele nos conduz aos outonos da vida, para que folhas velhas, elas saiam, para que o novo de Deus possa vir depois. Então, algumas vezes acontece o seguinte, quando você decide de fato entregar a sua vida para Deus, você fala, Deus, os meus caminhos, as minhas escolhas, o meu coração, eles pertencem a você. Parece então que Deus, ele começa a remover coisas da sua vida. E às vezes você não entende. Às vezes você está lá vivendo e de repente aquele emprego, aquele cargo que era cômodo para você, que você gostava, de repente foi removido. Às vezes, aquele relacionamento que no fundo, queridos, nós sabemos quando um relacionamento nos afasta da presença de Deus. Mas aí então você decide de verdade entregar essa área da sua vida para o Senhor e de repente aquele relacionamento não dá mais certo. E novamente, Deus vai removendo. Às vezes, aquela amizade, aqueles relacionamentos, aquele ciclo de amigos que te afastavam de Deus, mas aí você decide viver de fato uma vida com o Senhor. E aquela amizade parece que ela começa a se afastar. Novamente. Talvez um hábito, algo que enfraquecia a sua fé. E aí você começa a entregar aquilo para Deus. E de repente, pouco a pouco, Deus começa também a remover aquilo. E assim, queridos, às vezes nós não entendemos. Nós nos questionamos, Deus, o que está acontecendo? Por que essas coisas não estão mais presentes na minha vida? Queridos, quando de fato entregamos a nossa vida a Deus, Ele irá nos alinhar à vontade dEle para a nossa vida. Amém? Não tenha medo de deixar com que Deus retire da sua vida aquilo que está atrapalhando de os frutos chegarem. Amém? Outra coisa que acontece no outono. O outono é tempo de ser fiel no pouco. Diga comigo, fiel no pouco. Lucas 16:10 fala o seguinte: quem é fiel no pouco,
também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Queridos, tempo de ser fiel no pouco. Quem é aquele que é fiel no pouco? É aquela pessoa que diligentemente, com honra, com excelência, ela dá o seu melhor com aquilo que Deus colocou na sua mão, com as pequenas oportunidades que Deus coloca na sua vida hoje. E isso revela o caráter dessa pessoa. Porque deixa eu te falar, o que vai sustentar os frutos de Deus na sua vida não é o que você tem na mão, é o que você tem no seu coração. É isso que sustenta. Um caráter aprovado diante de Deus é que sustenta os nossos frutos. Nunca chegaremos, queridos, ao muito fruto que Deus ele tem para nós, enquanto não aprendermos a ser fiel no pouco, nas pequenas coisas. É no outono que nós aprendemos a fidelidade. Quando não estamos vendo, quando estamos ali perdendo as nossas folhas, quando não estamos entendendo, mas nós perseveramos, é ali que nós aprendemos a ser fiel de verdade ao Senhor. Amém? Uma oração que eu tenho feito constantemente na minha vida, sabe qual que é? Eu tenho orado, Deus, no final dos meus anos nessa terra, encontre-me fiel. E sabe como que Deus tem me respondido? Me colocando no pouco. Me colocando em pequenas coisas, me testando, me ensinando a ser fiel no pouco, para que depois Ele possa me colocar no muito. Amém? Talvez hoje você está aqui e você se sinta estagnado nos outonos da vida. Deixa eu te sugerir, te encorajar. Quem sabe não é Deus ensinando você a ser fiel, constante, excelente nas pequenas coisas, para que lá na frente você seja capaz de ser colocado no muito. Amém? Tempo de ser fiel no pouco. E uma última coisa do outono é que ele também é o tempo de aprofundar raízes. Diga comigo, aprofundar raízes. Como eu falei no início, nós gostamos dos frutos em uma árvore, mas nós nos esquecemos que para que uma árvore ela tenha frutos, ela precisa primeiro ter uma raiz firme e saudável. Amém? Assim também, queridos, é na nossa vida. Se queremos sustentar os frutos de Deus, precisamos primeiro ter raízes firmadas no Senhor. Jeremias 17, do 7 ao 8. Olha que precioso esse verso. Ele fala assim para nós. Bendito, ou seja, abençoado, é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Olha agora, olha agora. Ele será como uma árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E olha o que vai acontecer com essa árvore. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Aquele que aprende a confiar no Senhor e aprofundar as suas raízes nele é como essa árvore. Ela não teme as estações más, ela não teme o dia quente, ela não teme o tempo de escassez, ela não teme o tempo que a chuva não vem. Por quê? Porque as suas raízes se estendem para o ribeiro. Esse ribeiro é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Quando você tem, queridos, uma vida firmada nisso, nada abala você, porque as suas raízes estão firmes. Talvez hoje você se encontre nesse outono, em tempos de espera, em tempos que você não vê muitas coisas acontecendo, talvez em tempos que Deus está removendo coisas na sua vida. Quem sabe não é exatamente nesse tempo que Deus está fazendo você uma árvore com raízes fortes, com raízes profundas, com raízes que serão capazes de sustentar os frutos vindouros. Amém? Amém? Voltando aqui para a nossa videira, para fechar essa parte, no início do outono, ela se encontra no seu ciclo numa fase chamada dormência. E sabe por que isso é essencial? Porque exatamente nessa fase que ela está sem folhas, toda aquela energia que estava indo para as folhas, adivinha para onde vai? Para as raízes. E sem o outono, ela não seria aquela árvore forte, firme, com raízes profundas para suportar os seus frutos. Amém? Se hoje você se encontra em um outono de Deus, saiba que Ele está fazendo de você alguém com raízes fortes. Vamos para a próxima estação. Inverno. Diga comigo, inverno.
O inverno talvez seja a estação mais desafiadora de todas, mas também uma das mais necessárias. Lá na videira, essa é a estação que ela não tem mais nenhuma folha, não tem nenhum fruto nela, ela praticamente parece morta, ela fica toda seca. E é nessa fase que ela começa a armazenar todo tipo de energia nela, para que ela possa então depois fornecer essa energia para a produção dos frutos. Queridos, essa fase é tão necessária na videira, eu estava estudando, lendo sobre isso, estudei muito sobre videiras essa semana. E eu estudei, eu li lá, que existem algumas regiões aqui do país, por exemplo, regiões mais tropicais, onde o inverno ele não é tão definido, que artificialmente os produtores de uva, eles precisam induzir esse processo, para que então aquela videira ela possa desenvolver normalmente, porque sem o inverno não há frutos. Repita comigo, sem inverno não há frutos. Se na videira é assim, na nossa vida também não é diferente. Sem passarmos pelo inverno, não seremos capazes de produzir os frutos. E o que acontece no inverno? Algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Tempo de silêncio. Diga comigo, tempo de silêncio. Há estações na nossa vida, estações de inverno, que parece que Deus ele está em silêncio. Já sentiu isso? Veja o que o salmista fala no Salmo 83:1. Ele diz: ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales e nem te aquietes. Se ele escreve isso, é porque provavelmente Deus ele estava em silêncio. E queridos, não é que Deus ele queira parar de falar conosco. Deus ele não para de falar, e Deus é um bom pai, ele ama falar com os seus filhos, amém? Mas eu já descobri que às vezes nós estamos tão agitados, tão ocupados, tão focados em coisas aqui dessa terra, que nós nos esquecemos de parar para ouvir a Deus. E aí, Deus às vezes ele precisa ficar em silêncio para que a gente comece a alinhar novamente a nossa vida com as coisas de Deus para nós. É como quando éramos crianças. Quando eu era menina era assim. Quando eu via que eu excedia, quando eu estava passando dos limites, pai e mães, quem entende o que eu estou falando? Eu ouvia o silêncio do meu pai, apenas com um olhar dele. Eu já ficava, já baixava a bola, porque eu sabia, opa, se eu não me alinhar aqui, o negócio vai esquentar para o meu lado. Algumas vezes, Deus, queridos, ele fica em silêncio para chamar a nossa atenção, para nos alinhar novamente àquilo que ele está tentando fazer na nossa vida. Tem momentos que parece que a gente clama a Deus e parece que Deus não ouve. Olha o que Davi ele disse no Salmo 28:1. A ti clamarei, Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Davi, ele estava sentindo o peso do silêncio de Deus. Mas nós precisamos entender, silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muitas vezes Deus ele precisa ficar em silêncio na nossa vida para remover de nós a necessidade de sentirmos tudo. Uma fé verdadeira, queridos, ela não é baseada em sentimentos, ela é baseada naquilo que ela crê. Muitas vezes Deus ele precisa se calar para que possa ser produzido em nós uma fé mais madura, que não depende de emoções, de sentir ou não sentir a presença de Deus, mas de crer em quem Ele é e no seu caráter, amém? Nós gostamos de sentir a presença de Deus, sim ou não? Nós gostamos de sentir, querido, aquelas emoções na hora do louvor, na hora que estamos orando. Isso é uma bênção. Mas a fé, ela não pode estar fundamentada apenas naquilo que nós sentimos. Porque senão, no primeiro momento que você não sentir, você vai achar que Deus não está mais contigo. E isso não é uma verdade. Amém? Deus ele precisa amadurecer a nossa fé. E às vezes, os períodos de inverno, de silêncio, é dessa forma que Ele trabalha em nós. Não podemos depender, queridos, daquilo que sentimos, mas do que Deus ele nos disse. Ele disse que a estação do fruto ia chegar na sua vida. Disse ou não disse? Então você precisa crer sem precisar ver. Tempos de silêncio nos amadurecem. Outra coisa que acontece no inverno, as podas de Deus. Diga comigo, podas. Olha que interessante o que Jesus ele nos fala em João 15, versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim que não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda.
No inverno, queridos, é a estação em que a videira e a maioria das árvores, elas passam por esse processo chamado de poda. A poda de Deus, queridos, é necessário na nossa vida. Jesus aqui, ele está nos comparando como ramos. E ele fala que os ramos que não dão frutos, ele corta. Mas quantos aqui você é um ramo frutífero no Senhor? Amém? Eu tenho então uma notícia para te dar. Deus vai te podar. A poda de Deus vai ser necessária na sua vida. A poda, queridos, ela é necessária para remover tudo aquilo que está crescendo sem direção na nossa vida. Tudo aquilo que está crescendo sem ordem. Numa videira, se ela tiver ramos que crescem desordenados, aquilo vai prejudicar aquela videira. E na nossa vida é a mesma coisa. Se tiver coisas que estão crescendo desordenadas fora da vontade de Deus para nós, aquilo também vai nos prejudicar. Por isso que Deus, como um pai de amor, ele nos poda, ele nos corrige. A palavra de Deus fala que Deus é um pai que ama aos seus filhos, por isso os corrige. E muitas vezes Deus ele nos corrige através das podas. E o que são as coisas, queridos, que às vezes Deus ele precisa nos podar? Algumas delas, orgulho. Porque o orgulho impede a humildade e impede o nosso coração de depender de Deus. Outra coisa, maledicência, língua descontrolada, porque palavras más têm o poder de destruir o nosso propósito e o destino que Deus ele tem para nós. Deus precisa nos podar nisso. Pecado. Queridos, tem uma coisa que Deus precisa podar da minha e da sua vida, é o pecado. Pecado é a única coisa, queridos, que tem o poder de nos afastar de Deus. Sofrimentos não nos afastam de Deus, situações, estações difíceis não nos afastam de Deus, mas o pecado nos afasta do Senhor. E Deus ele não quer isso, amém? Por isso Deus muitas vezes ele precisa nos podar, nos corrigir, nos purificar. Amargura contamina a nossa alma, nos exclui da graça de Deus. Deus precisa podar. Autossuficiência, a ilusão de achar que podemos fazer algo sem Deus. Jesus falou, sem mim vocês nada poderão fazer. Não podemos achar que podemos fazer algo sem Deus. Deus precisa nos podar. Inveja, uma atitude carnal que destrói, corrói relacionamentos. Idolatria, o que é idolatria? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Coisas, queridos, que Deus ele precisa nos podar. Agora saiba de uma coisa, a poda de Deus não é castigo. A poda de Deus é uma prova de amor. Porque Deus ele olha para você e ele vê, isso aqui vai destruir a sua vida, meu filho. Por isso eu preciso intervir e podar isso de você. E Deus, queridos, ele sabe como trabalhar em nós. Algumas vezes na nossa vida, Deus ele precisa de uma simples tesourinha como essa. E ele vai o quê? Podando, aparando, corrigindo uma coisa aqui, corrigindo uma coisa ali. Amém? Mas tem momentos na nossa vida que Deus ele precisa de uma tesourinha um pouco maior. E aí, novamente, Deus vai nos podando, Deus vai nos corrigindo, Deus vai transformando, Deus vai trabalhando no nosso caráter. Mas também tem momentos na nossa vida que às vezes, queridos, Deus precisa fazer um trabalho um pouco mais profundo. E Deus vai lá e... Isso aqui vai dar uma figurinha para o WhatsApp. Queridos, não tenha medo das podas de Deus. Deus já usou tanto essa aqui na minha vida, você nem queira saber. Mas não tenha medo das podas de Deus. Deus, ele é um excelente agricultor, amém? E ele sabe exatamente como trabalhar em cada um de nós. No inverno, também é um tempo de perseverar. Diga comigo, perseverar. Hebreus 10:36 fala, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Poderíamos ler, vocês precisam perseverar, de modo que, quando passar o inverno, vocês recebam o fruto do que Ele prometeu. Amém? Querido, sem perseverança não há frutos. Se você, querido, está hoje numa estação de inverno, deixa eu encorajar a sua vida, persevere. Continue crendo, continue obedecendo, continue confiando no Senhor. Porque é exatamente nos invernos da vida que nós aprendemos a perseverar, a ser constantes no Senhor, amém? E nos invernos também são as estações onde nós crescemos em confiança. Ninguém, queridos, cresce em confiança em tempos de abundância. Ninguém cresce em confiança com Deus quando está tudo certo, nos tempos de verão. Nós crescemos em confiança quando estamos nos tempos de inverno.
Mas se você permanecer firme, com as suas raízes no Senhor, olha o que acontece. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Se hoje você está passando por um inverno rigoroso, use esse tempo para você aprender a confiar, a descansar e a depender de Deus. Quem pode dizer um amém? Amém? Vamos para a terceira estação, primavera. Diga comigo, primavera. Primavera, queridos, a estação de florescer. Meu vizinho me perdoe. É a estação, queridos, que as flores começam a surgir nas árvores. É a estação que aquele tempo que antes estava escuro, estava frio, parece tudo morto, ele começa então a florescer. Na videira, esse ciclo da vida dela se chama brotação e floração. É o tempo da videira onde os brotos e as flores elas começam a surgir. Exatamente como está aqui. Você está vendo aqui? Você consegue ver quem está aí atrás? Os brotos e as flores. Mas, queridos, engana-se quem pensa que a primavera é uma estação de a gente simplesmente sentar e esperar acontecer. Não, 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 não. Os viticultores, ou seja, aqueles que produzem as uvas, é a estação que eles mais trabalham é a primavera. É a estação que eles precisam garantir que o solo está bem adubado, que o pH do solo está correto, que não existe pragas, que não existe doenças nas plantações, e também aquela estação de eles garantirem que está acontecendo a polinização, porque não adianta ter flores se não estiver preparado para os frutos. E assim é na nossa vida. Estação da primavera, queridos, é uma estação de despertar, de nos posicionar. Tempo de despertar. Olha o que fala Efésios 5,14. Fala assim, desperta, ó tu que dormes. Dá uma cutucada aí pro irmão que está dormindo do teu lado, diga, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Também Romanos 13:11 fala, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, para que agora a nossa salvação esteja mais próxima do que quando cremos. Primavera é a estação de despertar e sair do inverno. Mas sabe o que eu descobri? Muitas vezes o inverno sai de nós, mas nós não saímos do inverno. Muitas vezes, queridos, Deus, Ele está nos chamando a despertar, a avançar para uma nova estação que Ele tem para a nossa vida, mas parece que às vezes a gente gosta de sofrer. Já viu isso? Parece que a gente se apega, queridos, ao sofrimento, ao coitadismo, sabe? Às vezes ali, Deus está ali dizendo, a estação já mudou, eu estou tentando fazer uma coisa nova na tua vida, e a gente está como? Ai, que sofrimento. Ai, que dor. Ai, aquilo que aquela pessoa falou para mim no ano de 1987. Ainda está doendo, ainda me magoa, ainda me dói. Queridos, quando Deus está falando, desperta, sai disso, sai desse passado. Às vezes a gente fica ali preso naquilo, naquela dor, e Deus está olhando para a nossa cara e dizendo, o inverno já passou, vai ficar nessa fossa aí até quando? É verdade. Eu acho muito interessante a forma que Deus ele fala com o profeta Samuel, lá em 1 Samuel 16:1. Só para te contextualizar, o rei Saul, que foi aquele primeiro rei que foi escolhido por Samuel para ser governante no povo de Israel, era um homem que Saul havia investido, ele tinha acreditado, ele amava Saul. Você conhece a história, Saul ele ferrou com tudo na vida dele, foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. E Samuel continuava sofrendo por ele. Deus ele já tinha determinado Davi e ele continuava ali lamentando por Saul. Olha aqui o que Deus fala para ele, queridos. Está ali? Põe lá para mim. 1 Samuel 16:1. Olha isso. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Sabe, queridos, hoje eu creio que Deus ele está aqui trazendo para muitos esse despertar e dizendo, até quando, meu filho, você vai ficar se entristecendo por causa dessa situação, por causa daquilo que você esperava que tivesse acontecido e não aconteceu, por causa desse plano que você planejou e não deu certo, por causa desse relacionamento que você achou que você ia casar com essa pessoa e ela te deu um pé na bunda, até quando? Você vai ficar sofrendo por isso? Quando eu tenho coisas novas para te dar. Queridos, tempo de primavera é um tempo de nós despertarmos. A estação mudou, mas se eu continuo me agarrando ao sofrimento,
eu vou continuar vivendo como se estivesse no inverno. Pare e pense hoje. Será que você está insistindo em viver como se fosse no inverno, sendo que Deus já decretou a primavera sobre você? Amém? A primavera também é um tempo de fortalecer a nossa fé. Diga, fortalecer a fé. Na primavera, o broto, ele já está nascendo, mas ele ainda não é maduro, ainda não está completo, ainda não vemos o resultado final. Hebreus 11:1 nos diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fé, fortalecer a fé, é crer, mesmo quando as coisas ainda estão no seu começo. Fé, fortalecê-la, é você obedecer, mesmo quando você não está vendo o final completo. Fé é você colocar o pé quando você ainda não está vendo o chão lá na frente, mas você tem uma palavra de Deus e você confia nela e você caminha nela. O inverno era tempo de você esperar em silêncio, mas a primavera, queridos, é tempo de você andar por fé. Desperte. Perceba na sua vida quais são as áreas que Deus está falando. Vamos, filho, desperte. Eu tenho coisas novas para você. Ande em fé, ande na minha palavra, ande naquilo que eu declarei para a sua vida. Quem pode dizer amém? Amém? Pare hoje e pense. Quais são as áreas que você precisa andar por fé? Outra coisa da primavera é tempo de redirecionar o nosso olhar para o futuro. Você já percebeu que quem só fica olhando para trás não consegue andar para frente? Querido, talvez você está aqui hoje, Deus ele te trouxe aqui para te falar: pare de olhar para trás e redirecione o seu olhar para aquilo que eu tenho na sua frente. Pare de ficar apegado com o seu passado, com aquilo que foi ou não foi, daquilo que você viveu e hoje talvez você não vive mais. E a gente às vezes fica ali remoendo dores, ressentimentos, perdas, erros. Mas a primavera te convida a levantar os seus olhos e olhar para o autor e consumador da sua fé. Eu amo um versículo da Bíblia que diz que é Deus quem conhece o nosso destino. Ele tem planos de paz e não de mal e um futuro com esperança. Olhe para frente. Olhe para o futuro. Filipenses 3, 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, diga avançando, para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Primavera é tempo de você tirar os olhos do passado. Liberar perdão, queridos. Queridos, o perdão. Você nunca sairá do inverno se você não decidir perdoar. Aqueles que te ofenderam, aqueles que te magoaram, aqueles que fizeram mal para você. Queridos, não vale a pena ficar preso ao inverno quando você tem um Deus que morreu por você para te dar um futuro com esperança. Perdoe, libere, solte aquilo que não faz parte dos planos de Deus para você. A primavera é a estação de você levantar a sua cabeça e declarar: o meu futuro está nas mãos do Senhor. Amém? E por fim, a primavera também é um tempo de preparação e posicionamento. Diga comigo, preparação e posicionamento. Não adianta Deus trazer uma estação nova se eu continuo parado no mesmo lugar. Se eu não me preparo, se eu não me posiciono. Queridos, a primavera é tempo de você se mexer. Dá um cutucão na pessoa do lado e diga: te mexa, pelo amor de Deus. Queridos, às vezes nós não estamos vivendo as coisas de Deus na nossa vida porque nós não nos mexemos, porque nós ficamos parados, acomodados quando Deus está falando: ei, eu estou fazendo algo novo na sua vida, eu tenho frutos para te dar, mas você precisa se preparar para isso, senão você não vai estar pronto. Primavera é a estação de você se preparar, queridos, de você se posicionar. Algo que eu aprendi sobre oportunidades. Oportunidade, ela nunca é perdida, ela apenas passa para as mãos mais preparadas. Pegou? A gente não fala: eu perdi a oportunidade. Não, ela não foi perdida, ela só passou para aquela pessoa que se preparou enquanto você estava assim, ó. Deus, queridos, Ele tem coisas para nós, mas Ele não vai fazer a nossa parte. Pense hoje, o que Deus está pedindo para você se preparar? Talvez orar mais? Jejuar mais? Fazer um curso? Aprender a dirigir? Aprender um novo idioma, um novo hábito? Uma nova habilidade? Eu não sei. Mas, queridos, se você hoje se encontra na primavera, se prepare.
Avance, tome posse, se posicione daquilo que Deus te prometeu. Quem não se posiciona na primavera não estará pronto para colher no verão. E por fim, e a mais aguardada, a nossa última estação. Diga comigo, verão. O verão é o tempo do fruto, mas nós só veremos o fruto se houver o plantio nas outras estações. Quantos creem que Deus ele tem frutos para a sua vida? Queridos, eu olho aqui para cada um de vocês e eu consigo ver tantos frutos. Lembra que eu te falei no início da mensagem? Deus te criou para você ter uma vida frutífera. Eu te escolhi para que você vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Verão, queridos, é a estação dos frutos. Muitos querem viver o verão, mas não querem passar pelo tempo de espera do outono, nem pela poda do inverno, nem pela preparação da primavera. Mas sem passar pelos processos, não existe colheita. Agora, quando nós passamos, queridos, pelas estações de Deus, os frutos, eles são certos. Os frutos, eles virão. Você crê? Amém? Então, o que fazer com os frutos? O que fazer no verão? Diga comigo, é tempo de se alegrar. Você sabia que alegrar-se é um mandamento de Deus? Olha o que Deus fala em Filipenses 4:4. Paulo ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo ele enfatiza 2 vezes, alegrai-vos no Senhor. Gente, tem crente, tem cristão, que tu não acredita que é crente. Tu olha para a cara do camarada, ele está sempre, oh vida, oh céus, triste, mal-humorado, ranzinza. Não parece que ele serve o mesmo Jesus que eu sirvo? O Jesus que eu sirvo é um Jesus alegre, um Jesus que enche a minha vida, de alegria. O seu também? Amém? Queridos, tempo de se alegrar. Eu não estou dizendo que não tenho tempo de chorar, mas quando vem o verão na nossa vida, nós precisamos nos alegrar. Tem crente, queridos, que está ali, numa boa estação, Deus abençoando, Deus acrescentando coisas, Deus fazendo a vida dele frutificar, e o camarada está olhando para às vezes aquilo que ainda não tem, quando Deus já colocou tantos frutos na sua mão e não é capaz de se alegrar com isso. Querido, precisamos nos alegrar no Senhor, aprender a ser gratos, amém? Tempo de se alegrar. O verão, ele não é tempo de reclamar daquilo que te falta, mas de celebrar do fruto que já nasceu na sua vida. Quando você se alegra, você multiplica os frutos, mas quem só reclama perde a oportunidade de ser abençoado e de se tornar um abençoador. O verão também é um tempo de desfrutar, servir e multiplicar. Diga comigo, desfrutar, servir e multiplicar. Queridos, quando o verão chega, Deus ele quer que você desfrute daquilo que Ele te deu, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, amém? Há um bom tempo atrás, eu assisti uma reportagem no Globo Rural. Quem aí é do tempo do Globo Rural? Nossa, faz tempo. Diz que ainda tem? Tem? Eu assisti ao Globo Rural e estava passando uma reportagem sobre maçãs. Muito agrônomo a nossa mensagem de hoje, né? E era uma reportagem sobre maçãs e dizia naquela reportagem que existem no mundo todo cerca de... Até esqueci, deixa eu olhar aqui bem certo para eu não te mentir. Que mentira não é de Deus, amém? 7.500 espécies de maçãs. 7.500. Gente, na minha ingenuidade, eu olhei aquilo e pensei, caramba, Deus, para que tudo isso? Eu mal conheço a funge, a gala. Tem mais alguma aí que vocês conhecem? Qual? Essa aí. Mal conheço essas aqui e o Senhor me fala que tem 7.500. E nessa hora Deus falou comigo, é porque eu sou um Deus abençoador. Eu sou um Deus de abundância. E eu tenho prazer em abençoar a vida dos meus filhos e vê-los desfrutar. Amém? Quando o verão chegar na sua vida, queridos, desfrute, porque isso glorifica o nome de Deus. Quer bebeis, quer comais, façam isso para glória de Deus. Mas Deus nos abençoa também, não para que a gente apenas desfrute, mas que também nos tornemos abençoadores como Ele.
Frutos, eles não foram feitos apenas para consumo próprio, mas para que através dos frutos da sua vida, muitas pessoas sejam alimentadas. Quando vier o tempo do verão na sua vida dos frutos, quando tiver os frutos no seu galho, sabe o que tu vai fazer? Você vai multiplicar. Pode comer, tá lavadinha. Quando tiver lá os frutos, você vai fazer o quê? Abençoar, multiplicar. Pense aqui um cara que abençoa muita gente. Declaro muitos frutos sobre você, Leandrinho, em nome de Jesus, sobre a sua casa. Amém? Quando você estiver com frutos na sua vida, sirva, multiplique, desfrute e alegre também a vida de outros. Amém? E por fim, o verão é tempo de honrar a Deus. Diga comigo, honrar a Deus. Devemos honrar a Deus em todas as estações da nossa vida, amém? Deus, Ele é digno da nossa honra. Não importa se é outono, se é inverno, se é primavera ou se é verão. Mas no verão, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus com os nossos frutos. O verão é uma estação maravilhosa, mas ela esconde um perigo. Sabe qual perigo é esse? Nos esquecermos de quem nos fez frutificar. Isso é perigoso. É muito fácil nós olharmos para os frutos da nossa vida, para as conquistas, para o crescimento e achar que isso veio da nossa própria força. Mas as bênçãos, só Deus é capaz de dar. Amém? Só Deus é capaz de nos fazer frutificar. Lembra o que Jesus falou? Sem mim, nada podereis fazer. Por isso, quando chegar o verão na sua vida, lembre-se. Deuteronômio 8, 17 ou 18. Não digam em seu coração, a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Olha o verso 18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir frutos, de produzir riqueza. Que, queridos, com o meu e o seu fruto, nós possamos trazer toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Que quando você estiver com os seus frutos, com a sua mão cheia de frutos, você seja um testemunho do Deus fiel, amoroso, generoso que você serve. Que quando as pessoas olharem para o fruto da sua vida, você possa apontar e dizer, foi Deus que me deu. Foi Deus que me fez frutificar. Amém? E para nós encerrarmos essa mensagem hoje, deixa eu declarar sobre a sua vida. Eu não sei em qual estação você se encontra hoje. Se você talvez se encontre numa longa espera em algum outono, talvez você se encontre numa poda um pouco dolorida ali no inverno, ou talvez você se encontre se preparando, se dedicando em tempos de primavera. Mas uma coisa eu sei, não importa a estação, Deus ele está presente em cada uma delas. Não importa o tempo ou a fase que você se encontre, Deus ele está presente, Deus ele está com você, Ele está operando na sua vida e Ele sabe exatamente o tempo certo de cada estação durar. Se hoje você está vivendo um verão, desfrute. Mas se talvez hoje você está aqui e você tem tido dificuldade de se alegrar porque está num longo tempo de inverno, com dores, com tempo de espera, eu quero deixar um último verso para trazer esperança de Deus sobre o seu coração. Último versículo de hoje. Daniel 2, 20 e 21. Eu amo esse verso. Daniel 2, 20 ou 21, ele fala: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem muda o tempo e as estações. Se hoje você está aqui e você tem vivido uma estação difícil, eu declaro sobre a sua vida, é Ele quem muda o tempo e as estações. Se você recebe essa palavra hoje e você quer frutificar naquilo que Deus tem para a sua vida, fique de pé e vamos orar.